Esta audiência pública tem disposto do artigo 35, inciso 2 da Lei Orgânica e artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o processo legislativo e a apreciação dos projetos de lei complementar número 15 de 2017, de autoria do prefeito Fernando Cid Diniz Borges, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 109, de 4 de janeiro de 99, e projeto de lei complementar número 16 de 2017, de autoria da vereadora Elizabeth Natália Alvarenga, que dispõe sobre a alteração da emenda do artigo 1 e anexo 1 da Lei 4.352, de 19 de janeiro de 2005. Na presente audiência pública serão expostos os motivos das propostas, bem como esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações de reivindicações do público, especificamente sobre os temas dos projetos. Será franqueada a palavra aos autores do projeto, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão da recepção da Câmara. Neste momento, passo a palavra ao representante do Executivo para fazer a explanação do projeto de lei complementar número 15 de 2017, que dispõe sobre a alteração da lei complementar número 109, de 4 de janeiro de 99. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, vereadores, público aqui presente. Sempre leva um tempinho para ajustar isso aqui. Tá bom, né? Bom, o projeto de lei complementar número 15 trata da alteração da lei complementar 109, de 4 de janeiro de 99. Ela fala do zoneamento, uso e ocupação do solo. Este é o ofício que vou ler, que foi encaminhado pelo senhor prefeito de Caçapava. Ofício número 479/2017, de 31 de outubro de 2017. Senhor presidente, pelo presente, encaminho o incluso projeto de lei complementar que dispõe sobre a alteração da lei complementar 109, de 4 de janeiro de 99, para que seja levado à apreciação e aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. Este projeto de lei complementar visa simplificar e estimular as construções residenciais, reordenando e organizando seus dispositivos legais, facilitando assim as consultas pelos interessados, promovendo um crescimento de forma plena e ordenada e trazendo uma maior segurança jurídica na destinação do uso e ocupação do solo municipal. Diante do exposto, espero ser incluso o projeto de lei complementar apreciado, votado e aprovado por essa estimada Casa de Leis. Valho-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Senhor Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Bom, o projeto de lei, esse projeto de lei ele é relativamente simples, embora... Bom dia, vereador. Embora seja bastante importante. Hoje, alguns itens, nós lá do planejamento, a gente já vem pedindo, mas sem uma legislação que ordene isso que a gente vem pedindo, porque a gente entende ser importante para o município. São 5 artigos apenas. Então, dessa forma, a gente resolveu passar esses 5 artigos e comentar item a item. O primeiro, ficam revogados os parágrafos 2º e 3º do artigo 11 dessa lei complementar. Que ele é revogado porque esses assuntos que estão no parágrafo 2º e 3º, ele vai ser melhor tratado à frente. Senão ficaria com dualidade, né? Fica incluídos o parágrafo 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 do artigo 11. Esse é o artigo 2º desse projeto de lei. Fica exigido o mínimo de vagas de estacionamento de autos. 1 vaga para cada unidade residencial unifamiliar,
uma vaga para cada unidade residencial multifamiliar até 2 dormitórios e 2 vagas para cada unidade residencial multifamiliar acima de 2 dormitórios. O que significa isso? Não será mais possível a construção de residência sem a previsão de vaga de estacionamento. Não será mais possível um prédio em Caçapava residencial sem vaga de estacionamento. E aí vem a regra. Se for para até 2 dormitórios, 3, 4, 5 acima, no mínimo, 2 vagas. Essa já é um parâmetro utilizado na maioria das cidades que tem mantido o plano, a lei de zoneamento já regulamentado. O sexto, da mesma forma, hoje não se fala de vagas para visitantes. Então, um prédio, lógico, não vou colocar uma residência de 3, 4 apartamentos, que será exigido vaga de visitante. Mas aqui, acima de 10 metros, que daria aproximadamente 3 a 4 andares, 3 andares, né, para 4 para cima, ou 12 unidades, tem que ter adicionalmente às vagas de estacionamento, vagas de visitante. Sendo que dessas vagas de visitantes, tem que respeitar o mínimo de vaga para pessoas deficientes, mobilidade e 5 de idosos. Isso é um parâmetro amplamente utilizado também na questão urbanística para os prédios. Sétimo, da mesma forma, para cima de 10 metros e 12 unidades, também shoppings, supermercados e hipermercados, a viabilidade técnica das concessionárias de água, esgoto, energia, certidão do município e avaliação do sistema de drenagem e viário. Isso também nós temos já pedido, já há bastante tempo. Quando você vê um prédio, ele tem que ter uma diretriz de viabilidade da Sabesp, dizer que a água e esgoto vai ser atendido. Ou, eventualmente, pode ser que a Sabesp, nesse caso, peça uma substituição da rede, ou uma implementação, complementação, mas aquela implementação daquele prédio tem que passar pela Sabesp. Da mesma forma para EDP Bandeirante, da mesma forma para mobilidade e sistema de drenagem. Então, a gente cerca toda a infraestrutura necessária à implantação de um prédio, um shopping, supermercados e hipermercados, que são grandes atividades que trazem impacto realmente à região. Isso a gente já vem pedindo, a gente só está regulamentando isso, né? Da mesma forma, os parâmetros urbanísticos que nós temos hoje em Caçapava não fala de permeabilidade. Isso também é amplamente utilizado nas novas leis, nas demais cidades que já tem ela atualizada. Ou seja, 3% no mínimo permeável em condições naturais, ou implantar sistema de captação de águas pluviais para reuso e controle. Então, ou seja, você tem que ter obrigatoriamente, a exceção dos setores 1 e 2, tá? Que é centro. Centro é comércio, são casas, nem residência pode. O setor 1 não pode, 2 pode, mas é restrito. E fora esses 2 setores, os outros são 49, os outros 47 serão exigidos. Toda e qualquer implementação de casa, de comércio, seja lá o que for, deixar uma condição de 3% permeável. Se pensou, principalmente nos comércios, a utilização da implantação de captação. Captação de água pluvial, você guarda ela numa caixa de alguma forma e utiliza para reuso. Ou para banheiro, para jardinagem, enfim. Isso é algo que a gente acha bastante importante e vai, ao longo dos anos, vai contribuir para que se diminua a questão das enchentes, a questão da captação de água, lençol freático, enfim. Nono,
todo e qualquer residencial multifamiliar, conjuntos empresariais, acima de 200 unidades. Por que 200 unidades? Grapoab dá dispensa, e ele entende. Grapoab é o órgão estadual que trata de parcelamento de solo e condomínios. Até 200 unidades, ele entende que não há grandes impactos e há dispensa do Grapoab. Da mesma forma, então, se o Grapoab, que é Estado, há muitos anos trata da questão, diz que até 200 não há necessidade de avaliação do Estado, que aí entra a CETESB, entra a Sabesp, entra todos os demais, que são dispensados, nós também seguimos essa mesma regra, dizendo que tem que ter um relatório de impacto de vizinhança. Então, se tiver um prédio com várias unidades, um loteamento, seja lá o que for, condomínio, acima de 200 unidades, tem que apresentar um relatório de impacto de vizinhança. Aí, nesse caso, são vários itens que eles têm que atender, explicando, dizendo, falando da viabilidade técnica da água e esgoto, que também já está sendo exigido anteriormente. Lembre, lá atrás, a viabilidade técnica da Sabesp é acima de 10 metros ou 12 unidades. Isso vai ter que ter. Adicionalmente, quando passar de 200, tem vários itens que tem que apresentar um estudo a respeito e, ao final, dizer ações mitigadoras ou compensatórias ao impacto da vizinhança que serão executados pelo requerente. Então, se ele vai trazer impacto, o que ele vai fazer para diminuir esse impacto? Pulou aqui. Da mesma forma, a gente falou no item anterior sobre prédios. Da mesma forma, como eu disse, existem outras atividades que até eu entendo ser muito mais impactante do que a construção de prédio. Como eu falei na audiência passada, eu moro ali perto da prefeitura e tenho o prédio ali do Valporto. E, ao mesmo tempo, eu tenho aqui o Extra. São duas situações muito próximas de mim que eu convivo no dia a dia. Se você parar na frente do prédio, Valporto, que é um prédio bastante grande, com bastante unidade, ficar sentado o dia inteiro lá, você não vai ver quase entrando e saindo do carro. Aquela rua que tem ali dele é muito calma. Eu passo ali todo dia. Todo dia. Não traz impacto nenhum, à exceção da infraestrutura. A infraestrutura já vai ser exigido. Água, esgoto, bandeirante, isso tem que ser exigido. Mas impacto realmente da vizinhança é muito pequeno. Porém, o Extra para ali na frente, é um carro para cada 10 segundos, entra e sai dali. E é um supermercado bem pequeno. Vai no Chibata, vai no Carrefour, é o tempo todo entrando e saindo no carro. E tem outras atividades também que podem trazer um impacto na vizinhança. Uma serralheria, por exemplo, de grande porte, uma atividade que possa trazer alguma poluição. Então, também está se exigindo para atividades potencialmente poluidoras, shopping centers, supermercados, hipermercados, ou que possam qualquer impacto no local, também o município tem a condição de exigir um relatório de impacto de vizinhança. Que, nesse caso, ela é muito similar aos dos prédios, porém, tem todo um envolvimento com relação à poluição atmosférica, resíduo líquido, resíduo sólido, sonora, vibração, periculosidade, enfim, tem várias ações que essa atividade tem que abranger. E também mostrar ações mitigadoras ou compensatórias ao impacto de vizinhança que serão executadas pelo requerente. Isso dá condição, esses dois itens, dá condição ao planejamento, ao executivo, para quando venha uma empresa ou uma atividade que possa vir a ser poluente, ou que venha trazer um impacto no trânsito, ou que venha trazer qualquer impacto na vizinhança,
o executivo, através do planejamento, pode exigir, dá a condição de exigir ações para que ele se implante, mas não é proibir. Isso que eu acho bacana dessa lei. A gente não está proibindo nada, a gente quer desenvolver, mas com regras. Senão você vai fazer barulho, o que você vai fazer para não perturbar o vizinho? Seja lá o que for, uma serralheria, como eu disse, uma marcenaria, uma fábrica, pequena fábrica que possa, que seja possível e tenha no entorno alguma residência, a gente tem que exigir, sim, alguma ação. Artigo 3º. Hoje, por isso que lá atrás a gente cancelou, lá no primeiro item, a gente cancela alguns itens, porque a gente vai tratar aqui. São os parâmetros urbanísticos, que é índice de aproveitamento, gabarito, entre outros. Então, nesse caso, a gente está melhor definindo o índice de aproveitamento e dizendo o que não entra, colocando regra, o que é e o que não entra na conta. Então, do índice de aproveitamento, recuos, que é a distância mínima, né, que tem que respeitar toda a construção. Aí tem todo o critério de utilização dos recuos. Um item importante em atenção, é o último aí, que é a intenção, a insolação, iluminação e ventilação deve atender o previsto pelo Código de Especificações do município, disposto pela Lei 1507 e Código Sanitário do Estado de São Paulo, regulamentado pelo Decreto 12.342 e suas modificações. É redundante? Sim, se já existe uma lei de Código de Edificações e um Código Sanitário do Estado, isso deveria ser atendido. Porém, a legislação não fala. Então, a gente achou por bem colocar, chamar a atenção para isso. Um dos itens é o H/6, que você tem que ter o recuo com o H/6, que é uma fórmula usada há muito tempo, de 72, e até hoje ela é válida. Todas as cidades que tratam dessa questão, eles falam claramente nesse sentido. É a altura do prédio, que tem que ter essa altura, dividido por 6, é o recuo mínimo que tem que ter, para você conseguir ter insolação, ventilação e iluminação adequada. Taxa de ocupação. Quantos por cento tem que do terreno você pode utilizar naquele terreno e o que não é considerado nesse caso? Testada, é a frente mínima dos terrenos, área dos lotes, a área mínima dos terrenos, gabarito de altura, como é a regra clara, aqui, ó, a altura máxima vertical medida desde a cota da soleira do pavimento térreo até o ponto mais alto da construção. E o que não entra? Não entra chaminés, área de construção no subsolo, toldos, área de construção para instalação situada acima, mas sem uso habitacional, enfim, define e dá regras para a questão de gabarito. Esses itens já existem na lei de zoneamento, uso e composição do solo, eles já existem. Porém, ele não é tão claro, a gente está deixando mais claro o que é e o que não contabilizar, principalmente o que não contabilizar. E, por último, fica incluído o parágrafo 19 da lei complementar. Os parâmetros urbanísticos de gabarito de altura máximo, índice de aproveitamento máximo, taxa de ocupação mínima, recuos mínimos, frente de lotes mínimas e área de lote mínima para cada setor, descrito no anexo 1, ficam substituídos pelos apresentados no anexo 4, que passa a integrar essa mesma lei complementar, sendo mantida todas as demais informações contidas no anexo 1. Desculpa, deixei de passar. Traduzindo isso em letra de forma. Os índices, os parâmetros urbanísticos de gabarito, de frente, que eu acabei de ler, taxa de ocupação, recuo, frente, área de lote, ele já existe descrita setor a setor. Como eu disse, são 49 setores. Em cada um, ele tem esses parâmetros descritos. Qual é o recuo mínimo, qual é cada questão. A gente está anexando mais um anexo. Então, cancela a descrição de setor a setor no anexo 1 e passa a ter uma única tabela com todos os setores e dizendo todas essas questões urbanísticas, uma revisão de item a item desses parâmetros urbanísticos.
todos os demais anexos, como indústria proibida, quer ver? Como indústrias proibidas, a parte de classificação de quinais, quais quinais que são permitidos ou não permitidos em setor, são mantidos. Porém, os índices são revistos. Aqui é somente uma apresentação, tá? Ele é bem pequeno, fica difícil de entender aí, mas os atuais setores. São 49 setores. A gente entende que em breve a gente deva fazer uma revisão também desses setores. Não vejo sentido algum em ter 49 setores em Caçapava. Nós não temos 49 diferentes tipos urbanísticos de Caçapava. E ele deixa muito engessado a nossa lei de zoneamento. De repente, de um lado da rua pode uma coisa, do outro lado da rua não pode. É uma coisa meio... aqui nessa rua pode, do lado esquerdo, do lado direito. Do lado esquerdo pode, do lado direito não pode. Isso não tem sentido. Então, isso deve ser um trabalho que a gente já está sendo elaborado, e nós vamos tratar disso para o ano que vem, no início do ano que vem, fazer uma revisão dos setores. Nesse instante, por que não apresentou tudo de uma vez? Principalmente porque essas questões hoje não existem, elas precisam ser urgência ser trabalhadas. As vagas, os relatórios, os índices, tudo isso que a gente acabou de falar, são itens que hoje a gente entende como mais urgente. Os setores, já desde 99, que eles já são desse jeito. Vem sendo modificado, mas a gente consegue trabalhar. Mas isso deve ser revisto à frente. Bom, enfim, essas são as considerações, presidente, que eu tenho a fazer esse projeto de lei, que o município entende, o executivo entende, ser de extrema importância para o desenvolvimento, regulamentação e orientação aqui para o nosso município, para que as atividades, quando venham para Caçapava, venham de forma adequada, venham de forma que não traga impacto. A gente quer que venha, sim. E também, como a gente fala, uma questão jurídica, uma segurança jurídica maior para os próximos empreendimentos. Com as questões que ocorreram alguns anos passados, teve alguns empreendimentos que desistiram de Caçapava pela simples questão jurídica, da insegurança jurídica. Da frente do Valporto, no lado esquerdo, foi que ia sair ali um prédio também, numa rua que tem baixo impacto, não teria problema algum, desde que atendesse às questões de infraestrutura. Simplesmente desistiram, ficaram em terrenos pequenos, venderam o terreno, estão vendendo pelo menos, acho, por falta de segurança jurídica. Então, por isso que eu acho que é tão importante os vereadores, o público, os vereadores, aprovarem essas modificações o quanto antes. Obrigado mais uma vez. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Alexandre, a questão da pergunta que eu fiz na outra sessão e não tinha ainda passado, esse projeto já passou pelo Conselho da Cidade? Sim, na quarta-feira, Silvio? Quinta? Nós fizemos, na verdade, a gente fez, eu tinha marcado, eu sou presidente do Conselho da Cidade, por força do Estatuto da Regulamentação. Nós marcamos semana retrasada, não houve quórum, quarta-feira, né? Não houve quórum suficiente, mas por ser importante, nós marcamos uma extraordinária, novamente essa semana passada, na quarta-feira, fizemos a reunião, e especificamente sobre esse projeto 15, nada a comentar, passou sem nada a opor quanto a esse projeto. E eu apresentei da mesma forma que eu estou falando aqui em Câmara, eu li item a item do projeto. Houve bastante discussão, mas
com a conclusão final de que nada opor quanto a esse projeto. Que são, quando você começa a tratar de itens de zoneamento, sempre leva a alguma discussão. Mas todas favoráveis, as discussões foram sempre concluídas no sentido favorável ao projeto número 15 e nada opor. Quando você falou da questão jurídica, dona Reinalda sabe bem disso, que o ano passado eu trabalhei, né, dona Reinalda? Mas não com tanta... Esse projeto hoje está muito mais... Eu apenas queria consertar um erro jurídico onde as leis que tinham sido aprovadas não tinham passado por audiência pública. E também não estava tão bem especificado, né, esse projeto como está esse. E nós tivemos mesmo várias questões, não só ali, como na Vila Bandeirantes também. Sim. Foram um empreendimento que foi embora por essa questão jurídica. Eu acho que, devido a todas essas regras que, né, o próprio Estado, o município está implantando, seria muito importante. Agora, uma questão que eu queria perguntar é sobre esse recuo de 4 metros, que é exigido já faz tempo, até às vezes a gente altera alguns projetos de estrada municipal para avenida, para que as pessoas possam aproveitar mais seus terrenos. Mas 4 metros hoje, ele atende a uma garagem, sim, um carro grande. Eu tive conversando até com você mesmo a respeito disso, e você tem alguns dados sobre isso? Sim. Depois que o vereador veio me questionar, na verdade, hoje é 4, nós entramos modificando para 4,5 metros e 5 metros. Depende do setor, dependendo de cada setor. O setor 1, 2, 0, que é centro, não tem residência. O 2 tem poucas residências. E ela já está adensada o suficiente, não dá para mudar muito isso. Porém, nos demais setores, 3 até o 49, ele seria no mínimo 4,5 metros, alguns 5, tem até de 10, mas é frente lá perto da Dutra, algumas questões mais industriais. Mas seria 4,5 metros e 5. Houve uma discussão muito grande no próprio planejamento quanto a esse número. Chegou à conclusão, na verdade, que um número ideal mínimo é 4,5 metros. Por exemplo, São José, no mínimo é 5. Qualquer lugar. Mínimo São José é 5, tem que respeitar o H/6, que é essa altura que eu falei que nós vamos ter que respeitar também. Então, um prédio ele tem que ter um recuo 1/6 da altura. Então, já dá, passa fácil. Mas isso a gente tem que respeitar. Mas a gente está falando mais de residências, de uma forma geral. Taubaté fala de 4 metros alguma coisa. Taubaté é bastante confusa. A lei Taubaté é muito confusa. Lá o mínimo é 4 com algumas condições. Jacareí, que tem uma lei muito boa, ela fala de 2 metros, porém ela pega muito forte nessa questão da altura, do H/6 e outros itens que amarram um pouco essa questão do recuo. Existiam duas tendências, 3 na verdade. O mínimo era 4,5 metros, que isso é claro. O 4,80, que é um número bastante razoável, que a gente foi fazer junto à mobilidade, para 4,80, para evitar aquelas garagens que tem, o cara para o carro, aí faz a garagem com um ressalto entrando dentro na calçada. Ele pega assim para dentro da calçada, faz um ressalvo, né, para não caber o carro. E os 5 metros que atende integralmente. A audiência pública ela é excelente justamente por isso, porque da melhor forma que se faça, por mais que se estude, sempre é possível melhorar alguma coisa. Sempre é possível. Sempre vem boas ideias. Não teria sentido ter audiência pública. Falar, não, está perfeito o projeto, para que audiência? E após a audiência passada, eu fui muito questionado quanto ao 4,5 metros. E hoje a gente entende que realmente ele atende, mas ele não atende integralmente os carros. 4,80, 5 metros atende praticamente todos. São 280 e tantas, acho que é 286 modelos de carros. A gente fez esse levantamento, conjunto à mobilidade. 4,5 metros não atende em torno de 60%. 4,80
atende quase 90%. Só aqueles carros muito compridos, aquelas caminhonetes estendidas, e esses aí que daí não consegue atender. E os 5 metros atende praticamente todos os carros. Após essas discussões, nós chegamos que um número talvez ideal, porque a gente, tá legal, vamos colocar 5, mas, de certa forma, pode fazer diferença nos projetos, nos investidores. Então, talvez 4,80 fosse um número mais ideal. Acho que hoje o 4,80... 4,5 ajuda bastante Caçapava, a gente sai de 4 para 4,5, mas após a audiência, a gente fez um estudo mais profundo nesse sentido, que eu estou passando para vocês, e chegou à conclusão que, no mínimo, 4,80 acho que seria um número bastante razoável. Atender 100% também, talvez não seja tão adequado. Então, 4,80. Se houver a vontade dos vereadores de alterarem essa questão, por ser modificativa, teria que vir para um projeto de vocês. Mas a gente não teria nada a opor a passar para 4,80. E impedir que tenha esse ressalto, ficar proibido esse ressalto na garagem. Aí teria que colocar uma observação, uma nota adicional proibindo isso. Mas teria que partir dos vereadores. Eu gostaria que constasse em ata que esse assunto, então, já foi discutido na audiência pública, para que a gente não precise, se houver uma alteração, que a gente não precise fazer uma outra audiência pública. Vereador Lúcio, eu gostaria que nós fizéssemos essa alteração para 4,80. Então, que a casa se proponha a fazer essa alteração. Eu também concordo com a vereadora. Eu acho que se é o momento, se há essa situação, é o momento de corrigir, então. Sim. Né? Que a lei já vem, então, com mais eficácia do que ela está hoje, né? E então que conste em ata que foi discutido o assunto em audiência pública, para que a gente venha fazer essa alteração. Eu acredito que vai ser de acordo com todos os vereadores. Quem sabe a gente assine todos juntos essa alteração e que não precise ser discutido de novo em audiência pública. Eu gostaria também que constasse em ata que, como eu fui questionado na audiência passada, a gente discutiu amplamente essa questão junto à mobilidade, junto à engenharia, e que o município, o executivo, nada opor para a alteração de 4,80. Ele vai de encontro com que nós chegamos à conclusão também que seria o número mais ideal, um número melhor do que o 4,5, mínimo. Não todos os setores, 1 e 2 não pode, tá? Fica 0 mesmo. Uhum. Continua franqueada a palavra aos senhores vereadores. Não tendo mais pergunta, fica franqueada a palavra ao público presente pelo prazo de 5 minutos. Não tem inscrição dele? E não tendo inscrição, passaremos para o próximo projeto. Obrigado. Neste momento, passo a palavra, a pedido da vereadora Elizabeth, o senhor Alexandre Diniz, que vai fazer a explanação do projeto. Neste momento, passo a palavra ao diretor do Planejamento, Alexandre Diniz, do projeto de lei complementar número 16 de 2017, que dispõe sobre a alteração da ementa do artigo 1 e anexo 1 da lei número 4.352, de 19 de janeiro de 2005. Bom dia. Mais uma vez, bom dia, presidente, vereadores. Vereador Marcelo, bom dia. Público presente. E obrigado, vereadora, pela oportunidade e pela confiança de estar explanando a respeito do seu projeto. Em Caçapava, na verdade não em Caçapava, no estado do Brasil, estado, principalmente o estado de São Paulo, existe o Grapoab, como eu disse na sessão na passada, que trata de toda a aprovação de loteamento. Para o estado, não existe loteamento fechado. São todos
sem exceção, loteamentos abertos. Existe sempre uma discussão da questão de acessibilidade, que por ser público tem que haver essa acessibilidade de forma geral. Então, com exceção dos condomínios que eu digo, edificados. Se você vai construir um prédio, é um condomínio vertical. Para você entrar no prédio, você tem que pedir para deixar com alguém, né, para subir. Você fala com o porteiro e alguém deixa subir. Ele é um condomínio edificado. Esse sim, ele já é fechado. Um condomínio residencial edificado. Qual que é a diferença daí para loteamento? Aqui nós temos alguns em Caçapava. Você tem a portaria, uma rua ou duas que seja, fechada, e se vende a unidade residencial já a casa pronta. E se aprova um acesso com casas edificadas e fechado. É exatamente igual a um prédio. Um é condomínio vertical, o outro é horizontal. Nada altera uma coisa para outra, só que um em cima do outro, outro um do lado do outro. Então é exatamente igual. Um condomínio edificado é exatamente igual a um prédio, só que é uma casa do lado da outra, ao invés de ser em cima. Se não for edificado, cai em loteamento. Abriu rua, seja lá quantos metros de rua, não há dispensa Grapoab. Se abriu nova rua, tem que passar pelo Grapoab, que junta Sabesp, EDP Bandeirante, a parte de habitação, CETESB, são vários órgãos estaduais que têm que dar o parecer, tem que aprovar via Grapoab, para que seja aprovado pelo município também. Então, o loteamento ele entra no município com uma aprovação prévia. Eu olho, vejo se está adequado às regras do município. 20% de área verde, 5% institucional, largura de rua, todos os critérios urbanísticos junto à legislação municipal. Eu dou uma aprovação prévia. Ele vai, com esse projeto de aprovado previamente, faz todos os demais projetos, terraplenagem, pavimentação, água, esgoto, a parte de reflorestamento, tem todos os projetos que ele executa a partir dessa aprovação prévia. Leva para o Grapoab todos esses projetos, todo ele aprovado, ele é visto e aprovado junto ao Grapoab pelos órgãos, Sabesp, CETESB, enfim, todos os órgãos, volta com a aprovação do Grapoab. Com a aprovação do Grapoab, ele volta para o município e fala: município, vocês aprovaram previamente, o Estado aprovou já integralmente, agora eu quero a aprovação final. Eu vejo se toda a documentação está adequada, estando adequada, a gente faz a aprovação. Mas é um loteamento aberto. Ah, mas como é que existe, então, Santa Helena, Bela Vista, o Colinas, que na verdade é Malibu e Santa Mônica, que está sendo executado, o Alta Vista, que é residencial, Alta Vista, eu nunca lembro direito, mas o nome oficial é Alta Vista, 1, 2, tem condomínios fechados, loteamentos fechados. Por quê? O Estado enxerga o loteamento como público e o município, cada município dá a regra para que seja fechado. Tem que ter 2/3, tem que assumir toda a infraestrutura interna, então toda a manutenção tem que ser feita pelo próprio condomínio. Existe um acordo, assina-se um contrato nesse sentido. Isso já existe há muitos anos, desde 2005, que foi, acho que é 2005, que quando veio a implantação do Santa Helena, que foi o primeiro que tentou fechar aqui em Caçapava, foi feita uma lei especificamente para esse loteamento à época, que queria se implantar loteamentos residenciais, que era o que se fazia até então. Mas não se pensou em loteamentos e condomínios empresariais. E surgiram esses loteamentos empresariais em várias cidades, inclusive em Caçapava. Nenhum ainda efetivamente pronto. Mas a gente tem o CEA, que é o aeroporto, que, querendo ou não, iniciou, espero que um dia conclua, que dê certo aquilo, será muito bom para o município. Nós temos a Pascoal ali do lado da Mafesa, que é um condomínio de lotes. Mais à frente nós temos já 2 loteamentos já em aprovação. Para o lado de Piedade, tem alguns em estudos.
porque se entendeu que também as indústrias menores precisam de algo com mais segurança. Então, é um condomínio fechado com segurança. Caçapava São José tem vários, né? Lá indo para São José, Jacareí tem alguns já, Taubaté tem, Pinda tem. Ou seja, cada município é que tem que dar a regra específica para esse fechamento. A vereadora está simplesmente pegando a lei que existe de residencial e incluindo também o empresarial. Ela está colocando aqui tem que botar o texto como um todo. É autorizado o fechamento a critério da administração municipal, porque é critério. Porque tem que existir avaliações. Você não pode interferir no fluxo do trânsito, tem que passar pela mobilidade, tem todo um critério. Você não pode simplesmente fechar qualquer coisa. Dos loteamentos residenciais. Hoje é assim, loteamentos residenciais, bairros, vilas e ruas. Ela está incluindo a critério da administração municipal dos loteamentos residenciais, empresariais ou industriais, conjunto em condomínios, inseriu isso, o resto já existe. Bairros, vilas e ruas, desde que é localizado em áreas regularizadas, conforme a legislação vigente, com acesso controlado de veículos e pessoas, não domiciliadas no local, mediante aprovação de 2/3 do total dos proprietários. Tem que ter 2/3. O que se faz, na verdade? Quando um loteamento está sendo concluído, o dono, o empreendedor, ele é dono do 100%. Ele entra com pedido de fechamento, a gente faz a avaliação e vende já com a questão fechada. Então, hoje, esse condomínio Santa Mônica, Malibu, ele já está vendendo como fechado. Mas ele já fez o pedido previamente do fechamento. E não há qualquer interferência no trânsito. Nenhum. Uma que existiu, por exemplo, vocês vão ter ideia. Ecopark, mais à frente. Um belo loteamento, muito bem feito. Infraestrutura adequada, terrenos grandes, enfim, muito bom. Só que existe já uma previsão, que está no plano diretor, de uma interligação dali com a saída da Dutra. Lá no bairro do Grama, lá para o lado, perto da Fuji, onde é a Fuji, que é o GDVR. Existe uma previsão de um acesso por ali. Um dia a gente chega lá. Então, o que nós pedimos à época? Se quer fechar, feche. Mas você vai deixar essa avenida pronta e vai fechar do lado esquerdo dela. E ele fez isso. Se forem hoje lá, tem uma avenida enorme que chega a lugar nenhum. Que, na verdade, é o acesso ao loteamento. Só que essa avenida não foi fechada, porque o município entendeu que deveria deixar para uma continuidade futura fazer essa interligação. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. Mas, para isso, o plano diretor já tem o plano de viário, que foi aprovado aqui pela Câmara, o plano viário, que demonstra todas as futuras interligações necessárias. Então, se algum empreendimento vier e estiver em cima desse sistema viário já previsto no plano diretor, o município fala, pode fechar, desde que esse pedaço você deixe aberto. Fecha para o lado esquerdo, fecha para o lado direito, enfim, faça o que quiser, mas não pode fechar. Por isso que foi importante esse viário. Mas, enfim, a vereadora está colocando isso, incluindo, e aí houve também uma adequação na minuta do termo de concessão, que é feito entre o empreendimento e o município, que também está sendo alterado. Existe um parecer jurídico dizendo que o custo da manutenção elétrica, iluminação e tudo mais tem que ser do município, do empreendedor. Mas a gente está deixando mais claro agora, foi uma coisa que a gente conversou à época, hoje ele teria que ser responsável pela limpeza das vias, coleta de lixo, isso hoje já é assim, poda de arborização, corte de grama e outras forrações, manutenção do paisagismo e dos muros de vedação, já é assim tudo isso. Manutenção da pavimentação, manutenção e limpeza da boca de lobo, postes, aqui tem que corrigir, pulsos de visita, aqui está postes, e das tubulações do sistema de drenagem,
garantir por convênio ou outro meio congênero junto às concessionárias de serviço público a manutenção do sistema de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, redistribuição de energia elétrica e iluminação. Isso já é assim. Pagamento do consumo de energia elétrica referente à iluminação das ruas e vias de circulações e demais áreas públicas envolvidas no fechamento. Então, está incluído esse item. Eu já, desde os 5 anos, que todos os loteamentos que vieram para cá, eles entram com um pedido que o município assuma a manutenção e o custo da energia elétrica. Existe um parecer jurídico dizendo que isso está errado, que eles têm que assumir. Então, todos esses hoje vêm via o Dom Comunique dizendo que não vamos assumir. Então, o Ecopark, o Bela Vista, Alta Vista, todos esses, quem paga é o condomínio. Está deixando claro somente essa questão. E deixando claro essa questão. Enfim, a vereadora apresentou esse projeto, a gente conversou, acha totalmente adequado, o executivo acha adequado sim, porque da mesma forma que pode ser fechado um loteamento residencial, pode ser fechado também um empresarial. E isso só vem trazer benefício ao município. Por quê? Primeiro, que é o desenvolvimento do município. Segundo, toda a manutenção e custo, quando se fecha, sai da mão da prefeitura e fica para o empreendedor. Então, não há qualquer prejuízo. Mesmo porque tem que haver a avaliação quanto à questão viária em torno do município. Então, não é sair fechando qualquer coisa. Mas ela só está incluindo a questão empresarial e ao já existente residencial. É isso? Vereadora? Tá certo? Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Ô, Alexandre, você leu aí posto, você leu poste. É poste que está aí? Pois é, acho que tem que fazer uma... Então, fazer uma correção. Tem que fazer uma correção aqui. Passa, sempre passa. Se bobear, está assim. Porque esse item não foi modificado. Esse item não foi. Para trás não foi modificado, só foi incluído o de baixo. É que eu não estou com a lei original aqui. Mas se bobear, está lá já. Manutenção e limpeza das bocas de lobo. Não é poste de visita. E das tubulações. Postes de visita? Não pode. É posto de visita. E das tubulações sistema de drenagem, que é os PV, né? PV é posto de visita. Não, está poste. Está poste de visita? Postes. Acho que depois eu vou dar uma olhadinha na original. Se bobear, está assim até hoje. Está postes. Postos de visita e da tubulações do sistema de drenagem. Aqui está correto. Hã? É postes. Poço. O certo é poço. Poço? Poço de visita. Ah, então não, está postes. Tem que ser corrigido também. Original. Mas isso eu acho que pode ser corrigido na redação, né? No redação. É só uma questão de redação. Uhum. Isso está, inclusive, mostra, vereadora, que pegou o passado e só está incluindo o de baixo, né? Passou. Isso pode pedir para se corrigir só na redação, né? Final. Passa a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Elizabeth. Alexandre, primeiramente quero lhe agradecer pela apresentação, pela explanação do projeto. Como você mesmo disse, eu não fiz alteração nenhuma anteriormente, né? Então, esse erro de digitação já veio já do passado. Veio do passado. Eu não vi, até hoje, a primeira vez que eu vejo. Como eu não quis fazer alteração nenhuma no projeto já existente, e sim acrescentar somente a parte na qual eu acho que é importante para o município. Sim. Mas, como a Denise citou, pode ser na redação. Sim. Então, eu estarei fazendo, viu, vereadora Rinalma? Tá bom? Obrigada. Alexandre, eu queria fazer um comentário aqui, que eu acho que todos os vereadores receberam um e-mail questionando o projeto. Mas esses questionamentos que eu estou vendo aqui, ele fala nada sobre o que realmente está sendo apresentado. Com certeza, isso aqui é muito bom mesmo, deveria ser, mas isso tem que ser implantado no plano diretor. Eu entendo que foi encaminhado pela Raquel Henrique. Nossa, sugestões perfeitas, sugestões muito boas para qualquer município.
mas eu acho que nada está sendo alterado do que está se falando aqui. Realmente fala-se que inviabilizar a proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construindo do patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagismo e arqueológico. Cara, é muito importante isso, mas não é nesse projeto que a gente que deve ser colocado isso. Eu entendo, a participação popular é o que a gente tem feito, é o que a gente tem buscado nessa casa, mas eu não... Esses questionamentos, gostaria até que contasse em ata também, que nós, vereadores, recebemos, mas eu entendo que é muito importante, mas não para ser colocado no projeto da vereadora Elizabeth. Eu acho que o que está sendo discutido aqui foge ao projeto que está sendo apresentado hoje. Não sei se a Secretaria de Planejamento recebeu. Ainda não. Posso ter recebido, mas ainda não. Eu gostaria de deixar claro o seguinte. O GRAPOAB fala de residencial. Então, todo loteamento, ele é considerado, a princípio, aberto e tem que passar pelo GRAPOAB. O GRAPOAB é habitacional, que tem suas regras, ele faz a junção de todos os demais órgãos, SABESP, CETESB, enfim, habitação, EDP Bandeirantes. O loteamento industrial, ele não passa para o GRAPOAB. Porém, ele tem que aprovar especificamente em todos esses órgãos. Então, para o município fazer a aprovação final, primeiro que existe uma regra clara já, 20% de área verde tem que dar, 5% de institucional tem que doar. Existe uma regra clara já do tamanho de lote, mínimo 750 metros quadrados, arruamento, declividade, todos os parâmetros têm regras municipais. Da mesma forma, se faz uma aprovação prévia, esse empreendimento vai para a CETESB e ele vai verificar toda essa questão ambiental. Ele vai para a SABESP, tem que verificar, tem que fazer uma aprovação de água, esgoto, integralmente. Diretriz da SABESP. Eles têm que, o pessoal daqui da Vitor Dito vai ter que fazer uma rede até lá em cima, bem distante até, para poder atender esses loteamentos industriais. As questões ambientais e municipais são todas atendidas previamente. O fechamento ele é muito pouco importante nesse sentido, porque se não fizer a aprovação, ele não pode fechar. Ele não pode fechar algo que não é aprovado. Ele não pode fechar algo que não está adequado. Só se fecha porque aprovou todos os órgãos, tanto municipal quanto os demais órgãos. Ele só fecha depois de aprovado. Ele não pode fechar antes. Quando eu disse, olha, aprovou, o proprietário, ele é dono ainda integralmente do loteamento, ele entra com o pedido. Feito o registro, sem problema. Ou, quando já existe, tem que ter 2/3 do local. 2/3 tem que autorizar. Então, se tem alguma questão que está entrando para discutir a aprovação, não é do fechamento que se trata. Esse projeto é só do fechamento. Tem que se discutir a formatação da aprovação. Existe a Lei 119, que fala de parcelamento de solo. É ela quem trata. Se tem alguma questão que tem que ser envolvida nesse sentido, tem que ser nela que tem que ser mexida. É uma outra lei complementar. Esse aqui trata somente da fechamento. A Lei 109 trata de zoneamento, uso e ocupação do solo. A Lei 119 fala do parcelamento. Quais são as regras? Então, se tem alguma coisa que tem que ser mexida em parcelamento, a gente vai ter que discutir numa outra lei complementar, numa outra questão. Então, o documento diz que, assim sugere-se neste documento, algumas dimensões a serem incluídas no debate e no corpo do texto. Assertivamente sobre os seus objetos, estratégias para vazios urbanos, mobilidade sustentável, zonas especiais de interesse social, zonas de desenvolvimento econômico. Isso é lei de zoneamento e plano diretor. Né? Não tem nada a ver com essa lei. Eu acredito que esse documento a gente... Eu gostaria depois de ter uma cópia, vereador, puder encaminhar. Para que as pessoas vejam que nós, vereadores, estamos recebendo os documentos, estamos atentos no que estão mandando para a gente,
mas não é o momento de discutir, porque o documento veio falando sobre o projeto da vereadora. Sim. E com outras sugestões. Então, eu só queria colocar que nós estamos cientes do documento que chegou nessa casa, mas que não é o momento de se discutir no projeto da vereadora Elizabeth. Eu gostaria, vereador, de propor, como eu concluí o projeto de lei 15, que eu apresentei um mapa lá, que a gente vai ter que fazer um novo estudo sobre os setores para o começo do ano. A gente estava falando de um detalhe, vamos falar de outros. Que aquilo que for pertinente a esse novo estudo, a gente volta a falar dele na próxima revisão. Mas não cabe para esse projeto de lei 16, que é da vereadora, só da inclusão 15. de... Não, o dela é 16. O do prefeito é o 15, né? Tá certo. A inclusão de loteamento industrial no fechamento, ponto, simples, não tem nada além disso. É importante ter. Senhor presidente, Com a palavra, vereadora. o projeto, como o próprio Alexandre citou, nós estamos apenas incluindo, estou apenas incluindo o setor industrial e empresarial, que já existe já nos residenciais. E o que é o mais importante, que quem vai arcar com as despesas são os empreendedores e vai tirar a responsabilidade do município com a infraestrutura de iluminação, rede de esgoto, manutenção, tudo isso já fica de responsabilidade do empreendedor. E o município passa a economizar nesse sentido. Tá. Mais algum questionamento, vereador? Fica franqueada a palavra ao público presente pelo prazo de 5 minutos. Não havendo inscrição e ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência pública.